Bom dia. Eu estava pensando durante o louvor, eu nunca falei depois de um louvor. E é muito mais fácil, viu? A gente entra rapidamente aqui no tom e maneira certa de falar. Então eu estava pensando se eu pudesse a cada evento ter um louvor como esse antes, minha vida seria muito mais fácil, viu? Bom, eu tenho um grande prazer de estar aqui com vocês. Eu queria começar por quem eu sou. Meu nome é Odilon Almeida, eu sou cristão, nasci num lar cristão. Minha mãe é pastora, aposentada agora, mas é pastora. E aos 12 anos eu me batizei. E aí comecei minha trajetória com Cristo, que vem até hoje. Também sou marido da Leila, minha maravilhosa Leila que está aqui hoje, me mandando beijos aqui. E a gente vive em Miami hoje, baseados em Miami. Sou o pai do Gabriel. O Gabriel faz 21 anos agora em agosto, estuda em Boston. E eu tenho a honra hoje de ter o meu segundo pai aqui, meu sogro, Chicão, de 94 anos. Que tem me ensinado um montão de coisas, né? Então, muitas faces amigas aqui, né? Olha aqui, parece que na plateia conheço muita gente, muitos amigos aqui. E eu pensei muito em que falar para vocês hoje aqui. Tive dois assuntos, né? Tem o negócio de tendências mundiais e tem o negócio de liderança. E eu pensei em qual dos dois eu ia falar, né? Eu falei quem eu sou, mas eu tenho que falar também o que eu estou fazendo agora, né? Como é que eu me ocupo. Então, eu sou o presidente mundial da Western Union, que é aqui no Brasil um banco, uma corretora de câmbio, né? A gente está em 200 países e territórios aí pelo mundo, e eu administro essa parte. Então, como executivo é isso que eu faço, e também como não executivo, eu participo da direção de uma companhia chamada Millicom, Tigo, que é mais ou menos, faz o que a gente chama de 4Plays, quatro estados. Então, ela joga em telecomunicações, uma Vivo da vida, né? NET, TV a cabo, conteúdo, Netflix e internet, né? E essa companhia está aí em 40 países em África e América Latina. Então, é isso que eu faço hoje. Não é quem eu sou, mas é o que eu faço. E, baseado nisso, eu podia falar com vocês sobre tendências mundiais hoje, que ia demorar mais do que 25 minutos. Eu só tenho 20 agora, eu percebi. Que ia demorar mais do que 20 minutos. Ou eu poderia falar com vocês sobre liderança. Não dá para falar sobre os dois. Então, tendências mundiais fica aí para uma próxima conversa. Vamos falar de liderança hoje, né? E eu vou muito direto ao ponto aqui com vocês, porque o tempo é pouco. Quem é líder aqui? Levanta a mão aí para eu ter uma ideia. Quem é líder aqui? Tá bom. Tem aí uns 50% com a mão levantada. Pode abaixar. Então, deixa eu definir liderança antes, como eu vejo liderança, aí eu vou perguntar de novo, tá? Então, liderança nada mais é do que mobilizar a você mesmo e a pessoas e causar através de ações e palavras. Então, é quando você se mobiliza ou mobiliza um grupo de pessoas através de ações e palavras, em uma certa realidade, em uma certa situação. Quem faz isso aqui? Pode levantar a mão. Quem faz isso? Agora tem uns 99% mais ou menos levantando a mão. Então, eu quero começar pelo ponto que em qualquer situação, em alguma dada situação, todo mundo lidera. Você pode liderar a tua família, você pode liderar o teu grupo de trabalho, você pode liderar o teu time de futebol, como eu liderar meu cachorro, que é a única coisa que eu lidero em casa. E você lidera o que você pode liderar e quando pode liderar numa certa situação. Eu vou passar muito rápido pelo que eu chamo, vou repetir de novo só para todo mundo guardar. Então, é mobilizar você mesmo e mobilizar pessoas através de palavras e ações, certo? Bom, numa certa situação e realidade. Então, vamos começar por essa situação e realidade, né? E uma coisa muito presente para nós brasileiros. Empatamos com a Venezuela de 0-0. E a gente que gosta de futebol pode falar sobre isso durante umas 2 horas, né? E ter 10 mil interpretações disso. Mas a verdade é que a gente empatou 0-0 com a Venezuela, esse é o fato. Se foi porque o Tite não mexeu bem no time, se foi porque não saiu jogando lá com o garoto do Grêmio, isso é uma interpretação, né? Se foi
meu amigo palmeirense aqui junto comigo, se foi porque não levou o Dudu, né? Mas isso é interpretação. O fato é, foi 0-0 o jogo, empatou. E isso é o começo da liderança. O começo da liderança é sempre entender a situação em que você está, sem julgamento. O que está acontecendo? Isso é importante, né? Isso é importante porque é muito difícil separar julgamento do que está acontecendo. A gente pula muito rápido para ver o que está acontecendo, para dar a nossa interpretação do que está acontecendo. E toda realidade é relativa, mas tem uma realidade que é mais absoluta do que outra. Por exemplo, a gente empatou 0-0 para a Venezuela. Nesse universo, com as dimensões espaço, tempo, espaço e tempo, nós empatamos 0-0 com a Venezuela. Essa é a parte menos importante da liderança. Essa é a parte externa da liderança, porque o fato é o fato. A pergunta é o que você faz com o fato. Como você se mobiliza e como você mobiliza pessoas através do que você vai falar e do que você vai fazer. Isso é que importa. Isso é que é diferente, que é individual. Cada um faz de uma certa maneira. Agora, o que eu quero falar para vocês, e o meu objetivo hoje aqui, no tempo que me resta, é provocar uma conversa e uma jornada onde vocês e eu possamos começar a avaliar como é que a gente lidera. E a minha tese é, você parte de quem você é. Você parte dos teus valores. E eu viajo aí 3 semanas em 4 e vejo aí os países e vejo os líderes de continente e tudo mais, e eu percebo o seguinte, cada líder, eu tento identificar o que está dentro desse líder, quais são os valores dentro desse líder, porque independente do fato, vai ter uma repetição a cada fato, no estilo e na forma, em função desses valores desses líderes. Isso é fundamental. A primeira coisa é entender, um líder entende bem a realidade, e a segunda é, quais são os valores que ele transmite quando ele fala e quando ele age, quando ele mobiliza pessoas. E essa é a jornada que eu queria provocar com vocês hoje, que vocês comecem a pensar nisso. Eu acho que a melhor maneira de fazer isso é contar um pouquinho para vocês como eu faço. E aí fica mais presente para vocês, para o exercício que vocês vão fazer. E eu sempre começo falando o seguinte, não tem certo e errado, né? Todos nós fomos criados iguais, quanto à semelhança de Deus, e diferentes, com a nossa única personalidade, com a nossa unicidade. Então, cada um tem uma escala de valores diferentes, não tem certo e errado. Tem aqueles valores que batem com Deus e aqueles valores que não batem com Deus. Mas também são opção. Então, quando eu comecei a minha jornada, que eu comecei a perceber isso foi há uns 25 anos atrás que ficou mais claro isso para mim, eu comecei a perceber mais e me olhar mais para dentro, e pensar e falar, olha, o que me dirige, né? E aí a gente começa a mentir para nós mesmos, né? Porque a gente tem valores projetados, que a gente gostaria de ser, mas a gente não é. E a melhor forma de você checar se você está mentindo para você mesmo ou não, quando você começa essa escala de valores e ver o que é importante para mim, é você ver se as tuas ações e as tuas palavras refletem aquilo. Porque se não refletirem, você está mentindo para você. Então, a primeira coisa que veio muito claro para mim, e isso aí é fruto do meu pai e da minha mãe, um valor que eu chamo integridade, que é uma coisa que eu falo para todos os funcionários da empresa que eu entrevisto antes de entrarem, ou em toda conversa de gente que não me conhece, eu abro essa de cara já. Eu falo, olha, deixa eu falar o que é importante para mim, integridade é importante para mim. É uma coisa, uma luz vermelha que acende para mim a todo momento. O que é integridade? Integridade é fazer a coisa certa, não a coisa fácil. Essa é a primeira coisa, né? Se você tiver que optar, e a gente está sempre optando em fazer o fácil, falar o fácil, reagir de uma forma fácil, ou fazer a coisa certa, é fazer a coisa certa. E a outra coisa é ser inteiro. É falar o que pensa e pensa o que fala. É quando você tiver uma posição, é a tua posição, e é verdade. Ela bate com você. Não é o que é a coisa mais fácil para falar naquele momento, né? Então eu sempre tenho esse exemplo. Teu chefe tem para você e chega e tem uma ideia. Ideia de chefe nunca é ruim, né?
Vamos convencer que ideia de chefe nunca é ruim. Você não pode falar, essa é uma péssima ideia. Então, eu não estou falando para ser naive, falar, não, essa é uma péssima ideia. Isso não funciona. Tem momento certo, hora certa, pessoa certa, para falar o que você tem que falar. Mas também, mudar a tua cabeça e sair falando uma coisa que não é tua, que você não acredita, também ninguém te pediu para fazer isso. Isso é que é o fato de integridade. Então, por exemplo, quando eu mando um e-mail para a companhia ou para alguma coisa assim, todo mundo sabe o seguinte, ele realmente acha isso, senão ele não mandava o e-mail. E quando eu tenho que mandar o e-mail, que chega o meu pessoal de comunicações e fala, não, você tem que mandar esse e-mail, tá, eu olho e falo, não dá para mandar esse e-mail. Não dá. Então, quem quiser mandar, manda. Eu não mando esse e-mail, porque eu não estou aí. Né? E isso, repetindo e repetindo esse ato, você começa a criar uma imagem de falar, olha, não, pelo menos, esse cara realmente fala o que acha e acha o que fala, então se vem dele eu vou prestar atenção, porque é o que ele acha. Pode estar errado, pode estar certo, mas é o que ele acha. E a coisa também do fazer a coisa certa, não dá margem para fazer a coisa certa. Uma coisa que eu sempre falo quando eu também vou nos países é o seguinte, não toma o risco você mesmo que a companhia não quer tomar. Quer dizer, não faz uma coisa errada que a companhia não quer fazer, porque você vai estar sozinho. Né? E eu já estou te dizendo, a companhia não quer fazer nada errado. Né? Então isso é uma parte muito importante dentro do que eu sou e dos meus valores de liderança, integridade. A segunda é responsabilidade, que em inglês se chama accountability. Responsabilidade é o seguinte, por exemplo, se eu for para os investidores, no que a gente chama aí de earnings release, que é quando a gente entrega, você mostra os resultados nas companhias públicas a todos os trimestres, e eu falar, olha, no ano vai ser isso que vai acontecer, eu estou completamente responsável para que aquilo aconteça no ano. Agora, quanto eu controlo daquilo? Imagina bem, 200 países, territórios, qual é a chance de alguma coisa ir errado todo ano em um país? Eu estou fazendo alguma coisa, na verdade? Estou fazendo muito pouco, gente. Quem está trabalhando são os países, quem está entregando são os países. Eu faço muito pouco. Então, o que eu controlo de tudo isso? Desse tamanho. Agora, deixa eu contar um segredo para vocês. Hoje em dia, ninguém controla mais nada sozinho. Ninguém faz mais nada sozinho. Um escritor faz alguma coisa sozinho, mas ele precisa de que alguém publique. Ele precisa que alguém compre, que alguém faça o marketing do livro. Então, não faz nada sozinho. Todo mundo depende de todo mundo. E o risco é você começar a achar que você é simplesmente responsável pelo que você faz e não pelo que vai sair do que você faz. Né? Um bom exemplo que eu tenho lá é o Tite, né? De novo, 0-0 com a Venezuela. Aí ele identifica que o problema é que o time não está motivado, o time não está dando duro. Aí ele toma uma decisão de pôr 2 no banco lá que não estão se esforçando e põe 2 garotos lá para correr. Mas aí, quem vai entregar são os 11 lá. Aí o Daniel, que é o capitão, ele vira e fala assim, não, mas gente, o Tite fez a mudança aqui, mas não, todo mundo vai ter que se esforçar. Aí um vira para o outro e fala, não, todo mundo vai ter que se esforçar. Se você não se esforçar, eu vou falar com você durante o jogo, porque você não vai se esforçar. Aí, num momento, todo mundo é responsável pelo resultado do jogo. Não estão sendo responsáveis pela parte, eu sou responsável pela defesa. Não, eu sou responsável porque a gente ganha esse jogo. E eu vou fazer a minha parte para ganhar, e eu vou olhar para você fazer a tua parte para a gente ganhar. E isso que eu chamo de responsabilidade 100%. Então, a responsabilidade não é... Isso é um conceito que tem me ajudado muito na minha profissão, que é, você não é responsável pelo que você faz, você é responsável pela geração, que o que você faz e os outros estão fazendo, pelo que isso vai gerar. Está claro isso? Está claro, ok. Então, esse é o segundo conceito, Então, integridade e essa coisa de responsabilidade. Tem um terceiro, que também é já numa segunda escala, eu já vou fazer a volta para vocês, que é, para mim, a diversidade. Então, diversidade se você tiver gente diferente na mesa, a decisão é melhor. Isso é verdade para mulher e homem, isso é verdade para cultura, isso é verdade para uma série de coisas. Isso é verdade para introvertido e extrovertido. Né? Por exemplo, líderes introvertidos gostam de líderes introvertidos. E líderes extrovertidos gostam de líderes extrovertidos. E aí o líder extrovertido acha que o bom mesmo, o quente, é o extrovertido. O introvertido que não fala muito, o cara não sabe falar bem. E não é verdade. Você precisa na mesa de introvertidos e você precisa na mesa de extrovertidos.
E o último é a coisa do respeito. Quer dizer, num ambiente que todo mundo tem integridade, ou que um conceito de integridade é importante, num ambiente onde todo mundo é responsável pelo alto caminho, então um cobra o outro, num ambiente em que todo mundo, um montão de gente é diferente, vocês acham que vai ter conflito? Tem conflito o tempo inteiro, mas não pode ter desrespeito. Então, conflito é uma coisa, desrespeitar é outra. Existem formas de desrespeito diretas e indiretas, né? Tem aquele desrespeito direto e tem aquele desrespeito quando a gente desconta algo que alguém falou. Já passaram por isso, não? Ah, lá vem aquele cara de novo falando aquilo, né? Pô, também ele só fala isso. Já descontou antes do cara começar a falar, né? Então, essas são as 4 coisas que me norteiam. Isso não é exemplo para vocês, é longe de ser um exemplo. Mas essas são as 4 coisas que são importantes para mim. Então, sempre que eu estou numa situação de liderança, essas 4 coisas transpiram. Agora eu tenho uma boa notícia para vocês, que é onde passa a parte cristã. Tem o teste da cruz para quando vocês descobrirem as 4 coisas ou 2 que norteiam vocês. Teste da cruz. É você, depois que você descobriu o que dirige você, você vai para Deus e pergunta, isso te agrada? Você vai para o Espírito Santo e fala, e pergunta, isso é atuação em mim? Você vai para Jesus e fala, ok? E se ele não falar ok, a boa notícia é que dá para mudar. E eu sou prova viva disso, porque os 2 primeiros eu sempre tive, vieram do papai e da mamãe. Mas os outros 2 eu criei com o tempo. Diversidade, e hoje eu sou assim, hoje eu tenho essa coisa de diversidade, eu tenho, e sou reconhecido no meio de negócios em diversidade e em respeito. O que eu não era há 25 anos atrás. Foi muito trabalho para fazer isso. E o hábito muda a pessoa. Você fizer a mesma coisa várias vezes, durante anos e anos, você acaba mudando. Essa diversidade, quer dizer, confessando e abrindo o coração para vocês, eu sempre falo isso na empresa também. Se vocês tirassem uma fotografia minha 25 anos atrás, eu era um cara que dirigia muito rápido, não me preocupava muito com o impacto nas pessoas, e era tudo sobre o resultado, era tudo sobre chegar no resultado. Aí, à medida que eu fui crescendo, eu percebi que não adianta. Que quando os problemas começam a ficar maiores, começam a ficar mundiais e tudo mais, se você só fizer isso, não funciona. E aí eu percebi também, fazendo o teste da cruz, que isso não estava bom. E aí eu falei, dá para mudar. E comecei a mudar isso. E hoje, as pessoas me veem assim. Apesar que eu sei que esses 2 ainda são meus pontos fracos. E quando a coisa aperta, eu tendo a cair em outro lugar. Então eu tenho que prestar atenção ainda, nesses 2. E vou ter que prestar atenção o resto da minha vida. Por que eu estou falando isso para vocês, que é uma coisa tão pessoal? Porque isso eu acho que pode ajudar para vocês na jornada de vocês. Então a pergunta que eu deixo aqui hoje para vocês é o seguinte. Nós já concordamos que todos somos líderes. Ou seja, a gente mobiliza, a gente e as pessoas, através do que a gente faz e do que a gente fala. Isso é uma tremenda responsabilidade como cristão. Isso é uma tremenda responsabilidade como líder. É um momento de reflexão. É um momento de pensar e identificar o que dirige você. Nas vezes que você reage como líder e você age como líder, o que está por detrás disso? Quando alguém age de uma certa forma que você te irrita, que você não gosta, qual o valor que ele está ferindo, que é forte para você? Normalmente são 1 ou 2 valores, que são muito claros e vêm muito fortes. E aí, a partir de entender esses 2 valores, também entender aqueles valores que a gente não gosta, que não passam pelo teste da cruz. E trabalhar nesses valores. A boa notícia é que tem saída. A má notícia é que toma muito tempo e esforço. Mas vale a pena. E é interessante porque não é só uma coisa de ser cristão, né? Quer dizer, essa é a beleza do Evangelho. Quando você faz a coisa certa, alinhada com Deus, a coisa volta. A coisa volta. Volta através de bênção, volta através de progresso, volta através de sucesso, né? Então é aquela coisa que que a gente sempre ouve aqui do pastor Sidney. Deus não quer o nosso sucesso. Deus quer a nossa rendição. É a coisa de se render todo dia, de se entregar todo dia, e o resto vai vindo.
Então, fica a pergunta aí para vocês. Qual é a formação que cada um tem? Não tem certo, não tem errado. Como é que você age? Passa no teste da cruz? O que você vai começar a trabalhar? O que você vai começar a mudar? Amém? Amém. Fica aqui a conversa para vocês, exatamente, acabou o tempo. E a boa notícia também é que começou comigo para esquentar. Agora vocês vão ter o pastor Macorde e o pastor Bill. Então vai ficar muito melhor, tá bom? Essa é a boa notícia para vocês. Muito obrigado.